noite a todos. Estamos dando continuidade em nossas palestras sobre a matriz divina. Esse conhecimento, ele é muito puro, é um conhecimento de grande eficácia a nível de transformação nas nossas vidas. Eu desejo a todos uma excelente noite, muito abençoada, que Deus possa derramar a tua graça e a tua paz sobre cada um de nós. E isso vai proporcionar que o nosso aprendizado seja potenciado, que quando nós estamos no estado de paz, debaixo da graça divina, nós estamos propícios a receber uma informação do reino de Deus com muita tranquilidade. A nossa absorção será maior, ou seja, nós conheceremos cada vez mais a verdade que nos liberta. Você que está nessa noite assistindo essa palestra, mas não viu as anteriores, eu recomendo que você as assista também. Por quê? Porque o conteúdo ele tem um princípio, um meio e um fim. Você precisa ter o conhecimento de todas as partes, porque é muito importante você conhecer mais profundamente a matriz divina, porque ela vai criar dentro de você uma estrutura poderosa para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Nós estamos sempre seguindo passo a passo. Então nós temos falado de vários princípios da matriz divina. E hoje nós vamos dar início ao 15º princípio sobre a matriz divina. Nós vamos conhecer mais coisas importantes para a nossa vida cristã. Coisas que talvez ficaram por muitos anos encobertas aos nossos olhos. E hoje nós temos a oportunidade de caminharmos com a ciência e com a teologia, ambas andando juntas, de mãos dadas, proporcionando um conhecimento profundo. E tudo que o conhecimento pode fazer, ele tem feito, que é o poder da transformação. À medida que o conhecimento é derramado, nós somos transformados. A nossa consciência ela é modificada. Nós então recebemos de Deus outras percepções. Porque quando nós estamos como cegos, nós não sabemos lutar, nós não sabemos construir uma vida de sucesso, porque nos falta informação. Então nós desprendemos muita energia para poucos resultados. Agora, quando nós nos colocamos na posição correta, alinhados com o conhecimento de Deus, o Criador, a nossa vida começa a fluir. Nós então ganhamos velocidade nos processos de transformação. Ou seja, a nossa escalada para uma vida de sucesso ela é mais rápida. Isso se torna muito mais leve. Então nós tiramos das nossas costas aquele fardo pesado, onde nós colocávamos muita força e não obtínhamos resultados positivos. Hoje então, com um fardo suave e leve, que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, nos prometeu, nós vamos poder ter uma caminhada muito mais leve e eficaz. Por isso que ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio ele vem através do conhecimento e da prática do conhecimento aprendido. Então nós vamos nos tornar mais fortes, mais poderosos em Deus, para viver uma vida santa e feliz sobre a face da terra. Nós vamos falar então sobre o 15º princípio da matriz divina. Por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. Eu quero dizer para você que está me assistindo essa noite que eu falei nas palestras passadas sobre o holograma, ou seja, que em todas as partes do holograma existem todas as outras partes também refletidas, ou seja, tudo está interligado. Cada pedaço, vamos dizer assim, do holograma contém a informação de todo o holograma.
Uma forma de vocês aprenderem isso baseado na biologia é o seguinte, por exemplo, o DNA humano. O DNA humano ele pode ser coletado em qualquer parte do teu corpo. Se você pegar um fragmento da pele da palma da tua mão, nós vamos encontrar o código genético do corpo inteiro. E se nós pegarmos, por exemplo, um fragmento de pele do couro cabeludo, apesar deles serem geneticamente diferentes, mas eles possuem a informação em todo o corpo. Se eu coletar um fio de cabelo, eu também vou ter a informação de todo o teu corpo. Então, em todo o tempo, as informações genéticas do nosso corpo elas estão registradas, ou seja, espelhadas em todo o corpo. Isso significa que tudo está interligado. Mas aí talvez você esteja pensando, mas existe uma diferença genética, por exemplo, na pele da palma da mão, é diferente da pele que está sobre os nossos ombros ou sobre as nossas costas. É uma pele mais sensível, a palma da mão já é uma pele mais resistente. Mas é porque o DNA ele é ativado de acordo com a necessidade de cada membro do corpo. Então, por exemplo, para gerar a unha é necessário ativar determinada parte do código genético do ser humano. Para desenvolver o pelo do cílio, é necessário ativar outra parte do DNA dentro de uma certa codificação, então o organismo vai gerar o pelo do cílio dos nossos olhos, que é diferente do pelo da sobrancelha, que é diferente do fio de cabelo das nossas cabeças. Então, tudo isso existe uma certa diferença genética. Cada uma é diferente da outra, mas todas possuem todo o código do corpo. Então, se eu tiver um fio de cabelo ou um pedaço de pele da palma da mão, eu tenho todo o registro do seu corpo. Então, nós podemos observar que a própria natureza, ela espelha que todas as coisas estão interligadas. E aqui, essa teoria, ou melhor dizendo, essa descoberta científica, significa que tudo o que nós somos, nós exercemos uma certa força em todo o nosso mundo. Isso me traz à memória o versículo que o próprio Senhor Jesus nos disse: Vós sois a luz do mundo. Se nós pararmos para analisar a luz, ela exerce influência nos outros. Por exemplo, se você estiver em um meio de escuridão e tiver uma multidão no escuro junto com você, quando você acender uma lanterna ou um refletor, você não vai só iluminar a sua vida, você vai iluminar todos que estão ali. Por quê? Porque a nossa luz ela é radiada, ela tem influência na vida dos outros. Lembra na palestra passada? Eles colocavam pessoas preparadas para exercerem o poder da meditação em oração em cidades devastadas pela guerra. E a influência do que eles eram por dentro, ou seja, eles estavam preparados para viver a paz interior, para viver um estado de espírito abençoado. Só deles serem diferentes do espírito da guerra, a presença deles influenciou em toda aquela cidade que estava destruída. Isso nos mostra que nós estamos refletindo o nosso interior em todo mundo. Então, o que nós somos pode prejudicar pessoas como pode beneficiar pessoas. Nós podemos observar que quando o Senhor Jesus Cristo chegou na terra dos Gadarenos, outras versões diz Gesarenos, logo os espíritos imundos e demônios se manifestaram dizendo: por que viestes nos atormentar antes do tempo? Ou seja, a presença da luz divina que estava em Cristo como homem estava sendo radiada por toda aquela terra, e aquilo perturbou os seres das trevas, que são os espíritos imundos e demônios. Então, o que Jesus é por dentro, ele radiou
para fora. Lembrando-se que Jesus veio como homem. Ele não chegou usando o poder do Criador. Ele se humilhou e veio em forma de homem e nos ensinou como buscar o Pai. Então ele também buscava o Pai. Por isso que ele escreveu que se nós crermos nele, faremos as obras que ele fez e maiores ainda. Ele veio como homem dar exemplo. Ele não veio como Criador, porque se ele viesse como Criador, todos nós estaríamos mortos, porque ninguém resistiria à glória do seu poder. Ele veio como homem. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados e de serem feitos filhos de Deus. Então, nós fomos transformados pela aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Então, nós recebemos poder, conforme diz as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, nos foi dado o poder de sermos filhos de Deus, os que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do alto. Então, a nossa vida é uma vida espiritual, porque nós vivemos segundo as leis do alto. O que quer dizer as leis do alto? As leis divinas, que governam todo o universo. Essas leis estão em nós, e nós temos o poder, pois ele colocou debaixo dos nossos pés os principados, as potestades, nos deu autoridade para que nós possamos pisar em serpentes e escorpiões e nada nos causará dano. Então essa é a nossa realidade, somos dotados de poder em Cristo. Então, quando nós entendemos o princípio holográfico, nós sabemos que a nossa unidade da fé, conforme eu fiz o cálculo na palestra passada, com poucas pessoas nós podemos transformar muitas, ou seja, muitas pessoas serão abençoadas pelo nosso estado de espírito interno, ou seja, o nosso estado de consciência. Uma característica importantíssima da matriz divina são as nossas profundas crenças. Por que eu estou dizendo profundas? A crença ela se torna profunda quando há repetição. Nós somos criados em uma sociedade e a sociedade tem suas características. Eu vou dar um exemplo básico. A calça jeans é um exemplo que todo mundo gosta e todo mundo usa, porque ela foi instalada de forma repetida através da moda na sociedade. Existem marcas de calçados, por exemplo, que todo mundo gosta, porque elas foram implantadas como sendo as melhores. Quando uma crença ela cai no subconsciente, através da repetição, seja pelos ensinos dos nossos pais ou dos nossos tutores, tudo que nos ensinaram repetidas vezes, aquilo caiu no nosso subconsciente. E de maneira simples, eu quero dizer, o subconsciente ele funciona como um reator de onda eletromagnética. Então, ele absorve tudo aquilo que você acredita ser verdade e ele vai criar as limitações de acordo com aquilo que você acredita ser verdade. Isso significa que se você não quebrar as barreiras do seu subconsciente, ele jamais vai deixar você viver fora das suas prisões. Então, as crenças limitantes, elas funcionam como cadeias e você vive a vida inteira, morre, mas essas cadeias não são quebradas. A única pessoa que pode fazer essa escolha de quebrar as cadeias, de mudar aquilo que está no subconsciente, não são os líderes espirituais, não são os pais, é apenas você e mais ninguém, através da sua escolha. A sua escolha ela é respeitada no universo. Se você lutar por escolha própria, a quebrar essas barreiras limitantes, a sua vida vai ser liberta e você vai crescer de uma maneira poderosa. Essas barreiras invisíveis, elas existem e mantêm a pessoa no cativeiro. Por quê? Porque a lei do espelhamento holográfico é o seguinte, o que você é por dentro, ele é espelhado do lado de fora. A sua realidade nada mais, nada menos é do que aquilo que você é por dentro. Tudo aquilo que você acredita ser,
É isso que te cerca. Se você tem, por exemplo, uma informação que as coisas não se encaixam para você, quando você tem uma proposta de emprego, quando você tem uma proposta de negócio, tudo aquilo dá errado na hora de fechar, na hora de assinar o contrato, na hora de ser contratado por uma empresa, aquilo cai por terra, desmancha na sua frente. E você acredita, toda vez é assim, e toda vez será assim. Quando nós quebramos essa barreira, pela mudança do nosso estado de consciência, passando pela renovação mental que está escrito na Bíblia, eu já falei várias vezes desse versículo, né? Que nós não devemos viver segundo as circunstâncias do mundo, mas devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente. Foi Paulo que escreveu isso aos Romanos, na sua epístola. Então essa renovação, ela vai trazer para você uma vida diferente dentro. Quando a vida ela é transformada dentro, o reflexo através das ondas eletromagnéticas que altera toda a estrutura da realidade da matéria, ela vai exercer a igualdade do seu interior para o seu exterior. Ou seja, você vai espelhar do lado de fora aquilo que você é do lado de dentro. As crenças limitantes, elas precisam ser quebradas. Enquanto nós não quebramos, nós não entramos com novidade de vida, nós não entramos com informação nova. O homem, ou seja, o ser humano, foi feito para viver em novidade. Nós precisamos do novo. O novo é transformador. E aonde nós temos coisas novas? Em Deus. Por quê? Porque Ele é fonte inesgotável de poder, de informação, de transformação, de tudo. Quando nós estamos absorvendo as informações de Deus, aquelas que não prestam, ou seja, aquelas crenças limitantes, elas vão saindo de dentro de nós como se fossem água suja. E gradativamente nós vamos sendo transformados em novas criaturas. Então é muito importante nós ficarmos sempre jogando conhecimento, jogando convicção, porque o conhecimento ele não pode ser frio, ele tem que ser um conhecimento com convicção, ou seja, aquilo que você está estudando, aquilo que você está aprendendo de novo, dentro de você precisa existir uma alegria, uma emoção. Você vai dizer assim, puxa vida, olha o que eu estou aprendendo. Graças a Deus por esse conhecimento novo, porque agora a minha vida será transformada. Os meus negócios não vão ser mais os mesmos, porque a vida abundante, ela está sobre mim. A vida abundante veio através do conhecimento que eu não tinha. Eu descobri aonde eu estava errando. A maior notícia para um ser humano é essa. Eu descobri aonde eu estava errando. Então isso significa que a partir do momento, a partir dessa descoberta, você vai procurar não errar mais. Lembrando-se que somos imperfeitos. Se errarmos, mesmo sabendo das novas informações, não vamos nos prostrar. Não vamos perder tempo abatidos e derrotados. Vamos logo levantar, nos consertarmos com o Criador e dizer, perdoa, eu errei, eu sou imperfeito, mas eu não vou me prostrar, Senhor. Dai-me forças, porque eu me levanto no Teu nome e vou continuar caminhando, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós temos que andar nas coisas de Deus e não nas coisas do homem. Quem anda nas coisas do homem anda caído, derrotado, mas quem anda nas coisas de Deus anda sempre de cabeça erguida, em fé, em vitória, passo a passo. Cada dia é uma conquista nova. Esse é o Espírito. Nós já vencemos o mundo em Cristo, porque o mesmo poder de Cristo é o poder que está sobre nós. A matriz divina nos mostra isso claramente. Então nós temos o poder, um poder absurdo, que é o poder de transformar a nossa realidade. O que nos faz sofrer? A nossa realidade, aquilo que nos causa dor. Imagina uma pessoa no leito com uma doença grave, como o câncer, por exemplo. É uma realidade terrível. Essa realidade ela pode ser mudada. Ela pode ser transformada. Eu trouxe para vocês uma informação muito preciosa.
muito preciosa que aconteceu e eles estudaram esse fenômeno, ou seja, uma intervenção da matriz divina. Eu vou estar contando para vocês passo a passo, bem detalhado. Vocês vão ficar perplexos. Como Deus nos deu poder. Isso é maravilhoso. Antes de eu narrar esse fato, esse fenômeno da física quântica que aconteceu na vida de uma pessoa, eu vou ler o 16º princípio da matriz divina, que vai nos ajudar a compreendermos melhor esse acontecimento. O 16º princípio da matriz divina é este: a quantidade mínima de pessoas necessárias para dar a partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total de pessoas da população em causa. Ou seja, eu falei isso na palestra anterior. Em uma cidade com 10.000 habitantes, 1% de 10.000 são 100 pessoas. A raiz quadrada de 100 pessoas são 10 pessoas. Então, com 10 pessoas apenas, nós podemos contribuir para o benefício de 10.000 pessoas. Então, a raiz quadrada de 1% do total da população é suficiente para intervir na população inteira. Isto nos mostra que nós somos muito poderosos em Deus. Um pequeno grupo, poucas pessoas, não estamos falando de multidão, estamos falando de 10 pessoas apenas. Podem mudar a realidade de 10.000 pessoas. Então nós temos uma vantagem, como dizia o meu professor de teologia. Nós e o Senhor somos a maioria. Na verdade, nós temos um grande poder que desconhecemos e está sendo descortinado aos nossos olhos. Verdadeiramente, Jesus, ele estava dizendo de forma literal, quando ele dizia o seguinte: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte: erga-te e lança-te no mar, e assim acontecerá. Então, com pouco se faz muito. O pouco com Deus não é pouco, ele é muito. Porque Deus é grande, não existe pouco. A menor parte, ela ainda é imensa. É isso que nós temos que ter a consciência. E o que eu vou narrar para vocês é algo incrível que aconteceu e foi comprovado. Nos Estados Unidos da América, eles fizeram um experimento. Havia uma mulher com um tumor maligno na bexiga. O tumor estava de uma forma tão enraizada, tão grande, que não poderia mais passar por uma intervenção cirúrgica, porque esta paciente iria a óbito. E alguns médicos, com alguns técnicos, poucas pessoas, eles decidiram, eles já estavam fazendo isso, eles estavam trabalhando a convicção. No momento em que esta mulher estava ali como se fosse passar por uma intervenção cirúrgica, na verdade, eles, com o consentimento dela, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos impor, ainda que seja um benefício a alguém. Esse alguém que você quer beneficiar precisa do querer. Então, quando você quer que alguém seja curado, se ele não quiser ser curado, se ele não acreditar que pode ser curado por Deus, então significa que ele vai continuar doente. Por isso que o Senhor Jesus perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Então, essa pergunta nos mostra que a pessoa precisaria dar o consentimento para Deus o curar, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, aquela mulher estava na maca e aqueles médicos, então, oraram por ela. A oração deles foi um pouco diferente. Nós temos costume de pedir sempre firmando no futuro. Nós sempre imaginamos a oração no futuro. Eles fizeram diferente. Fizeram conforme diz a Bíblia. Eles disseram assim: já está feito. Ou seja, ela já está curada.
Deus a curou. Está resolvido. Ela não tem mais problema nenhum. E naquele momento, o ultrassom estava conectado em cima do ponto aonde estava aquele grande tumor. E eles perceberam naquela gravação de 4 minutos apenas. Em 4 minutos, aquela mulher recebeu um benefício que talvez a vida inteira, como a mulher hemorrágica da Bíblia, tentou a vida inteira com os médicos e não resolveu. E no momento que ela tocou nas vestes, a virtude que saiu de Jesus passou para ela e ela foi curada. E essa virtude que está em Jesus é a mesma que Jesus depositou sobre nós, mediante a autoridade do teu nome. Então, naquele momento, eles disseram, eles se emocionaram, eles colocaram um sentimento, porque quem acredita se alegra. Quando a pessoa não se alegra é porque ela não acredita. Ela acha isso é uma grande besteira. Por isso que eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou, não acredito em nada disso. Mas quando você acredita, sabe que é verdade, você se alegra, porque você sabe que a solução já foi dada. E naquele momento aquela mulher recebeu a oração no presente, conforme diz a Bíblia. E aquele tumor começou a oscilar em 2 estágios. Preste bastante atenção nesse pequeno detalhe que se torna grande, porque a informação está condensada nesse detalhe. Ele começou a oscilar entre 2 realidades. O tumor não foi simplesmente diminuindo até desaparecer. Não, ele começou a oscilar entre 2 realidades. Ora ele era registrado, ora não. Então ele estava trêmulo. É como se estivesse piscando. Aparecia o tumor, desaparecia o tumor. E assim ele ia fazendo constantemente em uma velocidade incrível até que ele desapareceu. Então a realidade daquela mulher se tornou a cura. Ou seja, ela não tinha mais aquele tumor. Por quê? Porque os médicos utilizaram a fé com a permissão da paciente e ela foi curada. Isso foi registrado em uma ultrassonografia. Isso foi mostrado em várias reuniões, em vários, como se diz, simpósios, essas palestras foram mostradas. Pessoas ficaram perplexas, mas também pessoas disseram, eu não acredito nisso. Isso aí não tem explicação, eu prefiro não acreditar. Mas a verdade é que aquela mulher, ela foi curada. E o momento da oração, ele criou 2 realidades. O momento que a fé começou a ser aplicada, então o tumor começou a desaparecer, ora aparecia, ora desaparecia, até que a fé foi aplicada em intensidade e então aquele tumor deixou de existir. Essa é a melhor cirurgia. Não teve uma incisão com bisturi, não teve que dar um ponto, não teve que tomar nenhum remédio, não teve que fazer quimioterapia, não teve que fazer nenhum dos processos dolorosos da medicina. Aconteceu como nos dias do Senhor Jesus Cristo. Ele apenas dizia, está curado, a tua fé te salvou. E a fé daqueles médicos veio a salvar aquela paciente. Eu me lembro também daqueles homens que pegaram aquele paralítico e souberam onde Jesus estava. Levaram aquele homem e carregaram na maca. Não tinha como entrar na casa onde Jesus estava. Aí o que eles fizeram? Nós vamos passar pelo telhado. E de repente as telhas começaram a ser removidas e aqueles homens de fé desceram a maca para que Jesus pudesse curar aquele enfermo. E Jesus, vendo a fé de seus amigos, curou o enfermo e disse, toma o teu leito e pode ir. E naquele instante a realidade daquele homem foi mudada. E nesse dia também a obra do Senhor Jesus Cristo para nós cristãos, ela foi então aplicada novamente através daqueles médicos que creram no milagre, que creram que poderiam transformar a realidade daquela paciente que já estava desenganada pela medicina. Mas os próprios médicos, eles deixaram de confiar na medicina, que eu tenho certeza que estudaram a vida inteira para confiar na palavra de Deus, ou seja, na matriz divina que nós estamos estudando nessa noite.
E esses médicos então resolveram contar o segredo. Eles resumiram como aconteceu esse fenômeno. Eles disseram o seguinte: o segredo é que eles viveram dentro deles a alegria, a emoção, a compaixão, não de forma invasiva, mas a compaixão em cima daquela mulher. E quando eles viveram a cura dela dentro deles de forma emocional, de forma convicta, então aquele poder que estava dentro deles, que eles acreditavam na cura dela, passou para ela em forma de virtude e alterou a sua realidade. Aí está o nosso segredo. Nós temos tudo nas mãos de maneira mais simples do que esperávamos. Nós só precisamos viver a nossa fé dentro de nós primeiro. Nós precisamos investir o nosso sentimento, o nosso tudo. Nós precisamos abraçar essa oportunidade que o Senhor Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, nos concedeu. A obra redentora do Calvário, ela é muito maior do que sonha a nossa vã filosofia. É algo tão grandioso que nós não temos a capacidade de assimilar a grandeza da obra de Deus. Então, nessa noite, essa noite é a oportunidade. É a oportunidade de você transformar a sua vida e de outros, de você fazer parte da história de Deus. É nessa noite. Nessa noite você deve decidir, você deve aceitar, não de forma invasiva. Primeiro, porque nós não estamos obrigando nada a ninguém, nós estamos sugerindo amigavelmente, pacificamente e desejando que você seja um vencedor ou uma vencedora. Então, dessa forma, nessa noite, você deve abraçar essa oportunidade e trazer dentro de si mesmo a convicção e a alegria da transformação da sua própria vida, da transformação da vida dos teus familiares, da transformação daqueles que vocês querem que eles sejam alcançados, sejam transformados, sejam curados, sejam abençoados de alguma forma. Isso nós devemos viver dentro de nós. Quando nós fazemos isso, porque o que existe dentro de nós é transformado como se fosse uma onda de luz. É uma onda eletromagnética. Luz, na verdade, é uma onda eletromagnética. E nesse momento, essa luz que há em ti, ela vai transformar outras vidas. As pessoas vão perceber que você é uma pessoa diferente. Eles vão dizer: quando eu estou perto daquela pessoa, eu sinto paz. Aquela pessoa me passa tranquilidade, me passa felicidade, porque o que você é vai estar passando para os outros que não são e vão passar a ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. A matriz divina tem os seus segredos. E os seus segredos são arrebatadores. Eles nos tiram de uma posição de opróbrio e nos colocam em uma posição de glória. Preste atenção no que eu vou passar aqui para vocês. A crença de que nós estamos aqui e as possibilidades estão lá é o que nos causa essa sensação que se trata de algo impossível. As mesmas regras que descrevem como a matriz divina funciona também nos dizem que, em um nível mais profundo da realidade, o que nós geralmente consideramos como sendo alguma coisa em um outro lugar, na realidade já está aqui e vice-versa. Tudo diz respeito à forma pela qual nós nos enxergamos no campo das possibilidades. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de Josué. Quando eles estavam espiando a terra prometida, os teus espias disseram, naquela terra que havia gigantes, gigantes terríveis. Olha o que os espias disseram: a terra é boa. Eles estavam falando da terra. Aí talvez você esteja pensando nessa noite: ué, mas e os gigantes? Dentro deles, eles estavam decididos: aqueles gigantes não são nada. Isso não é preocupação. Então, a forma como eles enxergavam, a forma como eles analisavam os obstáculos era
o seguinte: não existem obstáculos. Não existe separação entre nós e os nossos sonhos. Nós somos a separação. As nossas crenças são as paredes. As nossas crenças são como as muralhas de Jericó. É necessário uma estratégia de renovação mental. E aquelas muralhas, elas caíram através da estratégia divina pelo povo de Deus, e as muralhas que estão no seu subconsciente, das crenças limitantes, também vão cair pela estratégia divina da renovação da vossa mente. Então, nessa noite, você deve pensar nisso. Eu não estou aqui distante de onde eu deveria estar. Ou seja, a minha vitória, o meu destino está longe, não está aqui comigo. Às vezes você se baseia em locais. Poxa, se eu estivesse em um outro país, seria diferente. Eu quero dizer para você que existe diferença entre os países, sim. Mas o maior problema não são as localidades. O maior problema são as paredes das crenças limitantes. Porque quando nós rompemos, a maior vantagem é a seguinte: é que aonde você estiver, tudo vai ser alterado, tudo vai ser transformado. Esse é o melhor estado do ser humano. Você pode fazer talvez o que quiser. Eu quero sair do país, mas saia sabendo de uma coisa: saia daqui de cabeça erguida, porque você venceu aqui também. E você vai vencer aonde você colocar a planta dos teus pés. Você pode ir para o outro lado do mundo e morar num país asiático, mas lá naquele país você vai ser diferente, porque aonde você estiver, a realidade divina está contigo. Lembra de Deuteronômio capítulo de número 28. Ele nos afirma o seguinte: que se atentamente ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus e guardar todos os mandamentos que Ele hoje nos ordena, certamente estas bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. E ele diz: bendito serás tu na cidade ou no campo. O que ele está dizendo com esse versículo? Que não importa onde os teus pés estejam pisando, aonde você estiver, ali estará a tua vitória, porque elas vão te perseguir. Estas bênçãos te seguirão. Você já viu uma pessoa que está perseguindo a outra? Ela tenta fugir. Já viu quando a polícia está perseguindo? Até aqueles filmes de investigação, né, filmes policiais. Então ali estão os agentes atrás do criminoso. Ele tenta fugir, mas uma hora a polícia alcança. Só que para você é diferente. Não é a polícia que vai te alcançar, são as bênçãos. Você pode até tentar fugir, mas não tem jeito. Elas vão te alcançar aonde você estiver. Então muda a sua consciência. Muda a sua forma de pensar. Mas que isso seja uma constante. Não pode ser o que diz o ditado popular: é fogo de palha. Apenas alguns instantes, aquele êxtase, aquela alegria, aquela emoção, e logo depois aquilo passa. Você não alimenta mais as suas convicções. É necessário que você alimente as suas convicções com o novo de Deus. O novo de Deus renova a tua mente. É isso que a matriz divina está nos ensinando. A matriz divina é a própria onipresença de Deus. É o estado de ocupação, ou seja, Deus está em todos os lugares. E todo o universo está respondendo à tua vontade. A matriz divina é o próprio Deus te respondendo. É o universo a serviço dos filhos de Deus, respondendo aquilo que Deus predeterminou para que você vivesse de acordo com a sua vontade. Se você não quiser, Ele também te respeita. Mas eu quero que você queira, porque Deus vai te abençoar muito. Pode ter certeza disso, meu irmão e minha irmã, que nessa noite, se você guardar tudo que Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem trazido à luz, a sua vida jamais será a mesma. Vou passar para vocês mais um segredo muito importante. Presta atenção. Sabendo que tudo, desde o mais horrível sofrimento até a alegria mais arrebatadora e todas as possibilidades no intervalo, já existe. Achamos compreensível que tenhamos o poder de colapsar o espaço separador para fazer com que essas possibilidades cheguem até nós.
E é assim que procedemos, por meio da linguagem silenciosa, da imaginação, dos sonhos e das crenças. As crenças são as convicções. Os sonhos, eles estão através da imaginação. E as nossas emoções serão a nossa alegria em cima daquilo que já existe dentro de nós. Eu gostaria de falar agora um outro fator muito importante na matriz divina. Um fator conhecido como o tempo. O tempo, a forma como nós o enxergamos, também deve ser alterada. Vou ler para vocês algo importante. Quando o aqui é lá e o depois é agora, o salto espacial e temporal na matriz divina acontece. Quando nós juntamos o que nós esperamos no agora com a nossa convicção no presente, ocorre o salto quântico. É a resposta da matriz divina. Presta atenção em mais detalhes sobre o tempo. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para aqueles que temem, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que estão alegres, mas para aqueles que amam, o tempo não existe. Com essas palavras, o poeta Henri Van Dyck nos lembra como a nossa noção em relação ao tempo é irônica. Quando nós colocamos o tempo como um obstáculo, vai demorar. Isso não pode acontecer por causa do tempo. Isso é algo que demora, é normal acontecer uma demora para que essa realidade seja transformada. Quando nós pensamos desse jeito, nós estamos limitando a matriz divina em cima do tempo e o espaço contínuo, como se ele fluísse em um só sentido. Quando isso não é verdade. Quando nós trazemos o que nós esperamos para o presente, a matriz divina responde. Existem coisas, talvez, que você esperou a vida toda, mas se você fizer do jeito certo, aquilo num piscar de olhos pode estar nas tuas mãos. Porque a matriz divina, ela tem uma velocidade de transformação na sua realidade incrível. Então a forma de você enxergar o tempo não pode ser seu inimigo. Porque o tempo, ele serve a Deus. O tempo, ele é flexível para Deus. Tanto é verdade que na Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então nós sabemos que existe aqui a relatividade, tudo é relativo. Nós sabemos que em experiências que já foram feitas, colocando pessoas ou objetos diante de uma aceleração, você pode até entender como realidade. Esse é um processo um pouco complexo, mas eu vou resumir, não vamos muito atrelar a esse assunto para não perdermos o foco. Mas se você ficar exposto a uma aceleração muito grande, o tempo para você vai passar mais lento. E para aqueles que estão distante de você vai passar mais rápido. Então o tempo ele é controlável, ele é relativo. Uma pessoa exposta a uma aceleração incrível, como se tivesse uma aceleração na velocidade da luz, às vezes essa pessoa viaja 10 dias, enquanto aqui na Terra passam-se 10 anos. Tudo é relativo. Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Então o tempo ele é flexível diante da matriz divina. Isso é notório. E eu quero que vocês acompanhem comigo também no livro de Daniel. Vocês vão abrir comigo, vou estar falando também um pouco sobre o tempo. Ali no livro de Daniel, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 20, 21 e 22. Eu quero que você preste bastante atenção agora na palavra de Deus. Seja bendito o Senhor, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece,
dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu resplendor. Olha que mensagem maravilhosa. Deus opera e altera o tempo, as épocas, as estações, remove reis e estabelece reis. Tem todo o controle, dá sabedoria aos sábios, dá conhecimento àqueles que buscam, revela o profundo escondido, até o que está encoberto nas trevas. Então nós temos um Deus que tem interesse no nosso crescimento a nível de conhecimento. E quando nós temos conhecimento, nós temos poder, porque a verdade nos liberta e nos tira do charco do lodo e nos faz assentar entre os príncipes. Para isso nós temos que nos dedicar humildemente a absorvermos o conhecimento divino. Eu lembro também de outra passagem nesse mesmo livro de Daniel, quando aquele rei Belsazar, ele utilizou os utensílios do templo para beber vinho com as suas concubinas. E de repente apareceu uma mão e escreveu uma determinada escrita na parede. E lá estava escrito algo que aquele rei não compreendia. Então ele chamou o sábio, aquele que é o servo, ou seja, o filho do Deus vivo, e chamou a Daniel e perguntou: Daniel, eu estou apavorado. Olha o que apareceu ali naquela parede. Veio uma mão e escreveu aquela mensagem. Me mostra o que é que está acontecendo. E ali Daniel leu para ele: a mensagem é esta, ó rei. Mene, mene, tekel, uparsim. E então ele dá a explicação, a revelação daquele enigma para o rei. Mene, mene, Deus avaliou, contou os dias do seu reinado e decretou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Uparsim, o teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquele momento aquele rei se desfigurou. Ele estava já abatido com aquele fenômeno. E Deus estava anunciando algo que iria acontecer já como acontecido. Ele trouxe, ele arredou o tempo. Já aconteceu. Já foi dividido. Mas o rei ainda estava no palácio. O rei ainda estava vivo. Mas quando a profecia, o ato profético ocorre, mudando os tempos, trazendo para o presente, já aconteceu, agora aconteceu. Então ele vai para o passado, porque você traz o presente e o presente se torna passado. Então aquilo acontece. É só você copiar Deus. Lembra que Paulo disse: sedes imitadores de Cristo assim como eu sou. Ou melhor dizendo, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então quando nós estamos imitando o Criador, nós estamos copiando a sua fórmula de transformação, então aquilo vai acontecer, porque nós estamos imitando quem nós temos obrigação pela Bíblia de imitar. Agora nós vamos ver como Deus tem o poder em cima do tempo. O tempo não domina Deus, ou seja, Deus não está sujeito ao tempo. Logo, nós também não estamos, porque somos deuses, como diz a palavra. Somos filhos do Deus vivo. Lembra quando Jesus disse: vós sois deuses. Então, se nós somos deuses, nós podemos fazer a obra que Ele fez e maiores ainda. Vamos ver então aqui agora, na palavra de Deus, vocês vão perceber que o tempo ele pode ser alterado. Em João, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Então, vocês vão abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo de número 17. Diz assim: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo
juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: O Mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: Não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: Tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: Eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, e tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com pano, e Jesus orientou-os: Retirai as faixas dele e deixai-o ir. Essa passagem nos mostra em todo o tempo que todos questionavam se ele, que fez tantos milagres, estivesse aqui antes, Lázaro não teria morrido. Ou seja, Jesus, o Senhor está lutando contra o tempo. Isso aí é impossível. Porque para que fosse possível, o Senhor teria que servir ao tempo e estar aqui antes, para que Lázaro pudesse viver. Agora que o tempo já passou e ele morreu, não tem mais jeito, porque o tempo é o Senhor acima de Deus. E Jesus mostrou exatamente ao contrário. Ele disse para Marta: Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E ele ainda disse para Marta assim:
o teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta, inerte diante do tempo, que para ela deveria ter sido respeitado, ele deveria ter chegado antes. Todos questionaram. Todos disseram, puxa, ele fez tantos milagres, se ele estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Agora que o tempo passou, não tem mais jeito. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Falou no presente. Mas o tempo havia passado. Mas ele então resgata Lázaro da morte e desrespeita o tempo, porque o tempo é servo de Deus também. Não existe nada que não sirva a Deus e que não obedeça ao teu comando. Você deve guardar isso na sua vida. Talvez os teus sonhos estão sepultados como Lázaro. Já estão até cheirando mal. Talvez você está pensando assim, agora já não dá mais tempo. Já se passou muitos anos. Eu não vou poder mais alcançar este sonho. O tempo já passou e agora é impossível. Eu quero dizer para você nessa noite que está me vendo, o tempo é servo de Deus e ele lhe obedece. E quando você dá o comando, a matriz divina está preparada para reagir em cima do tempo, em cima das condições físicas, em cima de toda e qualquer barreira. O que está te prendendo, seja no tempo, seja no fracasso, seja onde for e seja como for, o que te prende é o que está dentro de você. Rompa as barreiras das crenças limitantes e deixa o poder dominar até o tempo, pois Ele é Senhor do tempo. Remove reis e estabelece reis. Conhece o que está encoberto nas trevas e contigo mora a luz. Ele revela o profundo e escondido. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que o buscam. E nessa noite Deus está te dando conhecimento. Ele está trazendo para nós uma revelação profunda. O tempo também me serve porque fui eu que o criei e ele me obedece. Lembre-se disso. Os seus sonhos podem ser realizados. Os teus sonhos não podem ser aprisionados por uma palavrinha chamada tempo. Porque o Deus que nós servimos, Ele está acima do tempo e de todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite que essa informação você deve trabalhá-la no teu coração. Você deve colocar essa informação de forma repetida, você deve pensar nisso várias vezes, meditar nisso, nessa palestra que foi falada nessa quarta-feira. Você deve pensar em cada palavra, tudo que foi lido aqui não foi invenção minha, tudo aqui é analisado cientificamente, é analisado em cima da palavra. E você tem um Deus que te deu tudo. É só você ler Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Tudo já foi dado, tudo já lhe foi entregue. As regiões espirituais é a matriz quântica, é onde as realidades são transformadas. Você está vivo, você está aqui na Terra e você pode construir os teus sonhos. O tempo e nada nem ninguém pode impedir. Quebre as barreiras dentro de você e seja liberto de toda a cadeia de fracasso, de toda circunstância que tem te aprisionado, porque o subconsciente, ele cria um cerco e você fica vivendo um loop, aquela mesma coisa acontecendo. Você muda de lugar e naquele lugar que você foi, acontece a mesma coisa. Se você muda de emprego, o emprego novo, acontece a mesma coisa. Então, essa repetição de fracasso, ela está no teu subconsciente. Passe pela renovação mental, absorva o conhecimento puro e verdadeiro que Deus está trazendo para você nessa noite. Junte todas as outras palestras, assista. Se você perdeu alguma, assista, porque é a tua vida que está em jogo. Eu não posso te obrigar, eu não posso te forçar,
e nem se eu pudesse eu iria fazer, porque isso não é da vontade do Pai. Quando nós forçamos alguém, nós nos tornamos inconvenientes. Mas quando nós sugerimos com amor. E o amor é compaixão. Compaixão é aquilo que eu me importo, que eu sinto a tua dor e quero ver você um vencedor. Eu não quero vê-lo chorando, eu quero vê-lo sorrindo. Então pense nisso. Você deve mudar a tua forma, deve mudar o teu interior. Nós estamos analisando passo a passo todos os fatores e várias circunstâncias que acontecem neste universo quântico. Nós temos visto que várias circunstâncias, ou seja, realidades foram transformadas. Por quê? Porque aplicaram um detalhe chamado presente, trazer para o presente. Você vai vivenciar no presente. E quando você faz isso, a realidade começa a ser alterada. Começa a viver a tua alegria, o teu futuro, o teu sonho dentro de você. Cria a sua realidade, se alegre nela, sabendo que o teu Deus, o Criador de todas as coisas, pode criar uma realidade maravilhosa através da matriz divina em seu favor. Lembre-se disso. Nós estamos agora muito avançados, nós já absorvemos muitas informações. E nessa noite eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui e você vai meditar nessa palestra. Você vai pensar em tudo que foi falado. Vai fazer uma introspecção. É só você lembrar da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você vai fazer um exame e vai ver aquelas coisas que têm te limitado, que têm sido frequente na tua vida. Ela tem acontecido várias vezes e você já não aguenta mais. Talvez não aconteceu várias vezes, mas você tem um sonho e a tua incredulidade diz: ah, isso não é para você. Como não é para você? Você é filho de Deus e Deus é o Criador de todas as coisas e você tem a natureza divina. Já falei em palestras bem lá no início. Nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, se Deus faz milagre, nós também podemos fazer. Ele garantiu. Se nós crermos, faremos as obras que Ele fez e maiores. É Ele que está dizendo. Então não sou eu. Eu quero dizer para você, creia e faça tudo do jeito certo, porque assim você vai alcançar resultado. Nós não podemos burlar leis espirituais, porque as leis espirituais elas são para serem experimentadas. Elas não podem ser somente lidas e não praticadas, porque senão nós vamos contradizer aquela parábola do homem que não foi sábio e construiu a tua casa em cima da areia, que era o homem o quê? Que ouve as minhas palavras, mas não as praticam, disse Jesus. Agora, o homem sábio, ele ouve as palavras de Deus e as pratica. Ele é semelhante ao homem que construiu a tua casa sobre a rocha. Deram contra ele os ventos, os temporais e todas essas coisas, e para ele não aconteceu nada, porque a casa dele está sobre a rocha. E nós temos que colocar a nossa vida sobre a rocha. E nada será para nós problema, porque nós somos dentro de nós a solução, não somente para nós, mas também para os outros. Que Deus te abençoe nessa noite, grandiosamente. Eu desejo a todos uma excelente noite. Meditem antes de dormir. E até a próxima quarta-feira. Tem mais segredos. Nós vamos ali ministrando. As palestras estão sendo um pouquinho grandes, mas também se a gente fragmentar, aí vai demorar muito. E vamos acelerar o tempo. Vamos mexer no tempo. Vamos então crescer juntos. E vamos praticar a unidade da fé. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.